Bom dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos pelas nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Josué capítulo 21. Estamos chegando ao finalzinho da leitura deste livro. Como nós temos aprendido com essa leitura, com a biografia desse herói da fé chamado Josué. Nós lemos sobre como eles conquistaram a terra prometida, aquela região de Canaã, onde Israel se estabeleceu, como eles dividiram aquela região entre as 12 tribos. E hoje nós vamos ver sobre as cidades que foram dedicadas aos levitas. Lembre-se de que os levitas não receberam uma porção específica de terra para eles, mas eles receberam algumas cidades que cada uma das demais 12 tribos deram aos levitas, onde eles iriam viver e se estabelecer com as suas famílias. Então nós vamos ver hoje como o Senhor cumpriu fielmente todas as suas promessas. Esse texto se encerra de forma tão linda, dizendo que de todas as promessas do Senhor ao seu povo, nenhuma delas falhou. Que Amém. lindo! Deus é fiel em todas as suas promessas. Nós temos aprendido que Ele tem para nós uma porção específica, que nessa batalha, nesse tempo de conquista, de tomar posse, nós temos o nosso papel de cooperarmos com o Senhor, de concordarmos, mas é o Senhor quem vai cumprir para conosco suas promessas e fazer o seu propósito se manifestar em nossas vidas. Aquilo que Ele tem de bom, de melhor, de agradável preparado para nós. Nós cremos no mesmo para você e para sua família. Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e entregando esse momento devocional. E hoje é um dia especial para nós também, é o aniversário do nosso filho, nosso primogênito Micael. Então é um dia de celebração pela vida dele, pela bênção que ele é também sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, obrigado por esse novo dia, que as tuas misericórdias, Pai, se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, pela tua presença, a tua companhia conosco, e nós apresentamos esse momento devocional, pedindo, Pai, que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento e fale conosco. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que têm se unido a nós em oração, que a tua bênção esteja sobre cada um dos lares e que a revelação, Pai, de quem o Senhor é, chegue, Pai, a cada pessoa da família. Em nome de Jesus, amém. Nós temos comentado como que cada tribo de Israel recebeu uma porção de terra, e isso nos ensina que Deus tem para nós uma porção que é muitas vezes diferente da que Ele tem para outras pessoas, nossos amigos, nossos familiares, ou mesmo pessoas que nós admiramos e acompanhamos de distante. No caso dos levitas, eles não receberam nenhuma porção de terra. Alguns receberam mais, como a tribo de Manassés, que era bem grande, outros receberam porções menores, e o povo que descende de Levi, os coatitas, os meraritas e os gersonitas, eles não vão receber nenhuma porção de terra, porque a herança deles é o próprio sacerdócio, é servir a Deus, é se beneficiarem dos holocaustos, das ofertas que eram trazidas. Então, mesmo esse povo, os levitas que não receberam uma porção designada para ser essa é a terra da tribo de Levi, mesmo eles que não receberam aquela terra como os outros receberam, eles tiveram da parte do Senhor uma herança preciosa, um privilégio de ministrarem diante do Senhor e serem para todos os seus irmãos israelitas, aquele grande povo, aqueles que iriam ministrar para eles diante do Senhor, interceder por eles, cuidar do tabernáculo. Então Deus tem para cada um de nós verdadeiramente uma porção especial. Começa dizendo assim, Josué capítulo 21. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. Então nós vamos ver que eles receberam algumas cidades para se estabelecer. Eles tiraram sortes, como que um sorteio, e primeiro saiu para os coatitas, clã por clã. Lembrando que dos 12 filhos de Jacó, um deles era Levi, e Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. Moisés, por exemplo, Arão, eles eram descendentes do primogênito Coate. Então todos os levitas vão descender desses 3 grupos.
os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Nós lemos em Êxodo e também em Números que cada um deles tinha uma tarefa específica. Um grupo ia cuidar do tabernáculo, outro ia cuidar das armações do tabernáculo, outro grupo iria cuidar das coisas santíssimas, e juntos eles eram assim aqueles que ministravam entre Deus e o povo de Israel e que intercediam entre os seus irmãos israelitas e o Senhor Deus. Primeira sorte saiu para os coatitas, e os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Verso 8, Josué 21:8. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E do verso 9 em diante, o texto vai detalhar cada cidade que foi dada por cada tribo aos israelitas. E elas incluem as cidades de refúgio sobre as quais nós lemos ontem. Nós vamos avançar aqui para o finalzinho do texto que diz no verso 41, Josué 21:41, que no total as cidades dos levitas dos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramentos aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, que assim seja sobre as nossas vidas, que nenhuma das promessas do Senhor se falhem e todas elas se cumpram sobre as nossas vidas. Ainda que pareça que nós estamos numa situação difícil ou numa situação desfavorável, as promessas do Senhor continuam sobre as nossas vidas e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, que nós possamos continuar conquistando, avançando e tomando posse daquilo que já está liberado sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus tem bons planos para a sua vida e para a sua família. São planos de te prosperar e não de permitir que você sofra dano. Planos para te dar um futuro e esperança. Amém. Então, vamos lembrarmos que a palavra de Deus traz promessas para nossas vidas. Nós queremos te chamar a refletir e relembrar hoje quais são algumas promessas que você sabe no seu coração aí que o Senhor Deus tem para a sua vida. Quais são algumas promessas, algumas expectativas que você tem para o seu futuro, porque você crê que Deus tem uma porção para você e para a sua família. Nós gostaríamos de orar por isso hoje juntamente com você e também com alguns motivos especiais que você tenha de oração. Queremos apresentar ao Senhor juntamente com você agora, orando pelas nossas famílias. Mas esse texto nos lembra que Deus tem boas promessas, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, e nós não perdemos por aguardar, porque Ele é fiel. Então vamos orar, chame a existência. É importante, ontem eu estava conversando com a Rafa, que um casal, uma família se una para identificar quais são as promessas de Deus, quais são os propósitos de oração para que essa família possa orar junto, não simplesmente pelo que eu, Tiago, quero, o que a Rafa quer, mas ao conversar com a Rafa, ao pedirmos a Deus sabedoria, nós podemos juntos como um casal identificar quais são as promessas de Deus para as nossas vidas e a partir do momento em que juntos nós começamos a orar por isso ao Senhor, nós começamos a chamar a existência, profetizar essas promessas em nossas vidas, nós começamos a visitar de alguma forma, seja fisicamente
gente mesmo, seja profeticamente profetizando com as nossas palavras, ou mesmo aprendendo mais sobre algo. Por exemplo, se você precisa comprar um carro, uma casa, você pode ler, você pode se informar sobre esse bem, sobre quais são os passos para adquirir esse bem, mas sempre com seu coração em paz, porque o Senhor é quem cumprirá para com você o seu bom propósito. Você que Amém. aguarda um filho do Senhor, você que aguarda o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa da parte do Senhor, Deus é fiel. Eu me lembrei também hoje de manhã de uma música tão bonita do Renascer Praise que chama Promessa, que começa dizendo que parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. E Amém. assim seja para com você, para com a sua família. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos Aleluia, pela sua Senhor, em nome bondade, de pelo seu Jesus. amor leal. Assim como nós vemos nesse texto de Josué 21, nós nos lembramos da sua fidelidade e declaramos, eu e a Rafa, profetizamos sobre essa pessoa que está orando conosco agora, que de todas as suas boas promessas, Amém, nenhuma Senhor delas Jesus. falhará. Amém, O Senhor Senhor. cumprirá para conosco o seu bom Sim, meu propósito Pai, em nós cada cremos. detalhe do seu plano, dos seus propósitos para conosco. Amém, Oramos Senhor agora, Pai, Jesus. chamando a existência o que o Senhor tem já de melhor preparado para nós. Sim, meu Tomamos Pai. posse de tudo que o Senhor tem para nós, Em assim como nome os de israelitas Jesus, meu tomaram Pai. posse das suas terras. Nos lembramos das Recebemos, suas meu Pai. promessas, assim como nós lemos hoje que os levitas lembraram a liderança, Josué, Eleazar e os sacerdotes, os líderes do povo, que o Senhor tinha prometido que eles receberiam cidades dentre a posse dos seus irmãos, das outras 12 tribos. Amém, Nós também Senhor pedimos, Jesus. Pai, que o Senhor traga à nossa memória as suas promessas, Sim, meu aquelas Pai. promessas sobre as quais não estamos orando, não estamos velando, cuidando mais. Traga à nossa memória, Pai. Sim, Pai, Aviva em renova, nosso Pai. coração a tua palavra. Renova a esperança nesse Amém, dia. Senhor, em Eu e a nome Rafa de te Jesus. pedimos e também oramos em concordância em favor de todos os motivos de oração que agora são apresentados ao Senhor, nossos filhos, aqueles que têm os seus netos. Oramos por aqueles que precisam hoje de cura, de um renovo na sua saúde. Oramos por aqueles que precisam de uma porta de trabalho aberta. Amém, Oramos por Senhor, em nome de relacionamentos. Jesus. Oramos por tua paz em nossos Amém, lares Senhor, que e assim pela seja, bênção em do nome de Senhor, que a tua Jesus. palavra diz, nos enriquece e não acrescenta dores. Em Aleluia, tudo meu nós Pai. oramos, Pai, louvando o Senhor pela sua fidelidade, pelo seu Sim, meu grande Pai. amor leal e chamamos à existência as tuas promessas. Nós Amém, Senhor, em viveremos tudo que o nome de Senhor tem para Jesus. nós, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Te louvamos, Pai, e oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então tem um dia muito Graças a abençoado Deus. Amém. e nos encontramos amanhã, né, meu Sim, amor? nós vamos encerrar juntos, faltam apenas 3 capítulos. Nós vamos ver amanhã sobre como as tribos do leste vão regressar depois que eles foram à frente dos seus irmãos israelitas para batalhar e conquistar a terra. Eles vão voltar às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para se estabelecer no seu território. E depois disso, as palavras finais de Josué, encerrando esse livro que tem nos abençoado tanto. Obrigado por compartilhar para que outros também possam receber dessa ministração e nós nos Sim. veremos amanhã. Amém. Um abração.